Bom dia a todos, aqui é o Roger Batê, hoje é dia 21 de janeiro de 2015 e vou relatar os três executados no mini dólar. Bom, hoje eu eh, não consegui operar esse mercado por falta de paciência. É um mercado que exige muita paciência e me precipitei muitas vezes e acabei perdendo dinheiro. Então vamos lá. O mercado abriu em gap de baixa, começou a cair, aí eu vendi aqui, primeiro trade a 2.611,50, que eu fechei a 2.607,50, que era um suporte forte. 4 pontos de ganho no primeiro trade, era bastante promissor. Aí ele repicou, voltou a cair, aí quando ele perdeu novamente esse nível de 10.707, eu vendi aqui a 2.607, pensando que ele ia vir até aqui, 2.593 e 2.593. Na verdade, ele foi, do jeito que ele foi, ele repicou, e acabei estopando aqui com 6 pontos de perda. Então, 4 menos 6, eu estava com 2 pontos negativos aqui. Aqui ele fez esse topo, ele voltou a cair, eu vendi novamente a 2.611,50, novamente com perspectiva para vir até 2.593. Ele foi até 2.611 e bum, repicou e estopei aqui com meio ponto de ganho. Aqui foi um erro meu, porque a partir do momento que ele fazia uma, duas, três, 4 sombras, era para acreditar que ele podia não perder esse fundo. Então, com uma venda aqui a 2.611, dava para fechar a 2.604. Mas, enfim, eu não fiz paciência. Aí ele voltou a cair, foi até a média, voltou a cair, vendi. Vendi aqui, ele foi, pum, repicou e estopei com. Então, vendi a 2.610 e estopei a 2.611. Estopei com 1 ponto. Aí vendi novamente, 2.609,50, só que ele repicou e aí acabei estopando. Eu não sei onde está. 2.609,50. Vamos procurar aqui, 2.609,50. Ok. Aqui na verdade eu estopei aqui, 2.611. E aqui, como ele tinha rompido, ele fez esse repique forte, rompeu a média de 20, eu comprei aqui, a 2.613, que eu estopei aqui, a 2.610, portanto uma perda de 3 pontos. Aí ele fez esse candle aqui, esse martelo, 2 de martelo, e voltei a comprar aqui, a 2.611 e estopei aqui novamente a 2.609,50. Ou seja, estava completamente fora de sincronismo do mercado. Então esperei para ver, ter uma melhor compreensão, e aqui ele caiu, perdeu esses fundos, aqui eu vendi. Ele começou a cair, só que aqui repicou, não queria cair, aí acabei fechando no 0 a 0. Aqui ele novamente foi caiu, vendi novamente aqui, eu podia ter vendido aqui em cima, mas não sabia se ia, apesar da tendência ser de baixo, eu não tinha confiança na venda, eu vendi aqui e obviamente ele acabou repicando, estopei com 2 pontos. Vendi novamente aqui a 2.604, que eu fechei a 2.602. Aqui. Quando ele repicou, eu percebi que ele estava repicando sempre na média de 5.
né? Repique na média de 5, cai. Repique na média de 5, cai. Falei, bom, quando vai repicar na média de 5, eu vou vender. Então, já coloquei um ponto de venda na média de 5, só que dessa vez ele foi para cima e me estopou novamente. Então, vendi a 2.605 e estopei bem na máxima a 2.608 com 3 pontos. Ou seja, eu não estava conseguindo acertar um trade corretamente. Então eu decidi parar e fui almoçar aqui. Eu voltei aqui. Finalmente, durante o meu almoço, ele foi até onde eu queria, 2.593, sem mim, evidentemente, mas de toda maneira aqui ia ser complicado. Provavelmente eu ia vender por aqui e fechar aqui. E ia vender, comprar aqui para fechar aqui, eu ia vender aqui para fechar aqui, provavelmente. Mas enfim, não fiz nada de tudo isso. E aqui eu fiz uma compra, quando voltei, a 599,50. Ele não estava conseguindo subir e fechei com meio ponto de ganho. Aí de repente ele foi para cima, eu não consegui comprar aqui, eu percebi tarde demais. Quando eu percebi, eu coloquei uma ordem aqui a 2.602 na realidade, mas ele foi disparando e não pegou a minha ordem. Então eu esperei um recuo. Quando ele recuou aqui, comprei a 2.610 e eu fechei a 2.613 com 3 pontos de ganho. Esperei recuar. Quando ele voltou a subir aqui, novamente comprei aqui a 2.610,50, querendo vender aqui a 2.616,50. Ele demorou um pouco para chegar lá, mas chegou 6 pontos. Eu tinha recuperado toda a minha perda da manhã e pensei que iria subir até o 2.622 aqui, fechar o gap. Então ele recuou, mas não queria perder os 2.617, que era a máxima do dia e também o fundo do dia anterior. Ele estava recuando, mas estava batendo nos 2.617. Aí decidi comprar, né, para vender em 2.622. E quando comprei, ele foi para baixo e acabei estopando com 3 pontos. Esperei ele recuar para retomar a alta. Quando ele fez isso, eu comprei. Eu cometi um erro aqui, eu devia ter esperado o candle fechar, não esperei. Acabei comprando minha pressão da comprar 2.615,50 e obviamente ele recuou e me estopou a 2.613 com 2 pontos e 50. Então, ou seja, aí parei porque eu não estava conseguindo acertar. É um dia onde a gente tem que trabalhar com muita paciência, vender na média, esperar, ter paciência. Aqui era uma venda aqui, a gente vê que leva 1 hora para realmente andar. Então, a gente vê aqui demorou 40 minutos de enrolação, aqui mesma coisa. 45 minutos de enrolação dá uma quedinha, 40 minutos de enrolação, uma quedinha, mais 40 minutos de enrolação, uma quedinha, e assim por diante. Então, é um dia que realmente é um dia onde o trader que é paciente ganha. Quem é impaciente, como eu, não consegue acertar o alvo, tanto na queda como na alta. Então, enfim, acabei, portanto, com uma perda hoje de 5 pontos, perdi 5 pontos, 75, só trabalhei com o contrato, perdi 5 pontos, perdi R$75,25, 20,47% da minha margem. Enfim, bom, vou precisar pensar em melhorar a minha atuação em dias assim. A gente vê que são dias bem picadinhos, um candle verde, um candle vermelho, um candle vermelho, um candle verde, um candle vermelho, 2, 3 candle vermelho, um candle verde. Ou seja, cai, mas não cai, caindo. E a gente está sempre se perguntando se pode de repente repicar, enfim.
complicado. Aí provavelmente quem segurou aqui foi estopado, quem comprou aqui foi estopado. Ou seja, é um dia um pouco complicado, né, que mexe com os nervos do trader. Mas enfim, é, apesar disso a minha perda não foi tão alta, 20%, né, R$ 75. Vamos ver se amanhã, com o anúncio da taxa Selic hoje à noite, o mercado deslancha para valer. Uma boa noite para vocês e até amanhã.